Salve, salve, Rodrigo. O que você achou desse discurso do Lula e desse sábado de manifestantes novamente nas ruas, exigindo mais dificuldade para os bandidos, não mais facilidade? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham, internautas, ouvintes. Olha, esse discurso do Lula, que a gente é obrigado a ouvir por interesse político no país e por ossos do ofício jornalístico também, né? Eu acho que ele pode ajudar a levar muita gente agora mesmo para as ruas, e deveria, porque lembra com o que nós estamos lidando. O Bruno Garchagen tocou aí nessa questão, a gente precisa fazer uma análise política do que está acontecendo, é óbvio, mas eu acho que merece uma análise mais psicológica e psiquiátrica. Inclusive, eu tenho o respaldo de bons e sérios psiquiatras que acham sim que Lula demonstra todos os traços de psicopatia. Veja, Felipe, vocês já falaram muito aí das mentiras e tudo, mas político mente, político de esquerda normalmente é populista, é demagogo, e político de extrema esquerda é mitomaníaco. Tudo isso é verdade. Mas o Lula ultrapassa todos esses limites. O Lula realmente não tem nenhum compromisso com a lógica, com a verdade, numa mesma frase. E é uma coisa impressionante. Quer dizer, ele sambou no cadáver da Marielle de forma absolutamente oportunista, nada falou, claro, da morte do Celso Daniel ou das acusações que o seu comparsa de crime do Mensalão, o operador do esquema Marcos Valério, andou dizendo recentemente. Ele fala de pobreza, você já citou esse ponto, né, Felipe? Quer dizer, se virarem ele ao contrário, não cai uma moeda. Ele tem declarado, não é só o apartamento, o triplex, não é só o sítio em Atibaia que ele recebeu como propina, ele tem declarado milhões e milhões de patrimônio. Quando a sua mulher morreu, a dona Marisa, que ele também foi capaz de usar o próprio velório para palanque político, mas quando a sua mulher morreu, também o espólio mexia com milhões de reais. Ou seja, Lula é um multimilionário. Esses advogados aí, que ele levou, inclusive um deles, né, para o palanque, esses advogados custaram milhões e milhões de reais. Só gente muito rica pode ter acesso a tudo que o Lula teve nessa ampla defesa que acabou culminando aí até em pressão para que o STF, pela quarta vez em uma década, alterasse a interpretação do texto constitucional. Ou seja, Lula é multimilionário e fica falando deles, como é que eles conseguem acumular tanto dinheiro assim, eu fico perplexo. Quer dizer, não é um caso de mitomania, é um caso de psicopatia. Além disso, ô Felipe, uma coisa interessante ele falar também da preguiça do presidente Bolsonaro, que se aposentou cedo. Uma vez mais, Lula se aposentou aos 43 anos. Foi aos 48, mas retroativo a 43 anos de idade, como um anistiado político. Lula, que nunca trabalhou, foi metalúrgico no comecinho da vida, depois de um acidente onde perdeu o dedo mindinho, acabou. Então, esse mesmo sujeito tem a pecha de acusar outros de preguiçosos ou de não trabalharem. Outra coisa interessante que eu peguei também do discurso, né? Ele falar, agradecendo ali a solidariedade do PSOL e do Partido Comunista. Exato. Numa mesma frase, ele derruba duas falácias que boa parte da imprensa gosta de repetir, que o PSOL é oposição ao PT e não linha auxiliar, como todos nós sabemos ser o caso, e que não existe mais comunismo no Brasil. Falam, esquece, vocês estão presos na época da Guerra Fria. Vai lá o ex-presidente e agradece ao PSOL e ao Partido Comunista pela solidariedade, ao apoio que deram a esse marginal. Por fim, tem a questão também do Chile. Ele diz que o ministro Paulo Guedes quer levar o Brasil na direção do Chile, involuntariamente, sem saber, fazendo campanha para a reeleição de Bolsonaro em 2022, né? Basta olhar os dados macroeconômicos do Chile, comparar com o Brasil e ver tudo que o Chile tem de dados sempre muito à frente da média do continente. Nem vamos falar dos países onde o Foro de São Paulo, a esquerda radical, dominou, como Venezuela, Argentina e tudo, que aí é covardia, Bolívia, né? E depois vai lá também e incita a violência. Fala que temos que copiar o exemplo do Chile, ele está falando da conjuntura agora, e atacar. Veja, Lula, que chamou Moro de bandido, a Lava Jato de quadrilha, e incitou a violência para copiarem o exemplo do Chile, não tem imunidade parlamentar. Isso tem que ser lembrado. O Bruno já falou também dos crimes todos que ele cometeu nesse discurso de 40 minutos. Isso tem que ser levado em conta. E, por fim, só para terminar, ele segue, então, dizendo que a esquerda vai voltar ao poder em 2022, e citou como exemplo ali o camarada dele, Evo Morales, que está sendo acusado de uma eleição fraudulenta.
Então, só para ficar claro para o nosso ouvinte e o nosso internauta aqui, eu sei que eles têm isso claro, né? Mas Lula está dizendo o seguinte: o modelo que nos inspira e que tem que servir como contraponto ao atual governo é o modelo venezuelano, é o Foro de São Paulo. Ou seja, ninguém pode alegar ignorância se defender o marginal Lula e sua quadrilha e seus cúmplices, os mesmos de sempre que estavam lá em cima do palanque, né? A turma do PSOL, Boulos e esse pessoal. Esse pessoal está dizendo com todas as letras: o que eles querem é transformar o Brasil numa Venezuela.